I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flatter you with. I got no treasure chest, I got no Sunday best. Well, I am a poor man with nothing to give. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn. A heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, and all I need. I am a poor man. Parece mais, é só assim, coisa rápida, como viram, não demora muito tempo. E então agora vamos passar à colocação dos tritos. Em relação aos tritos, mesma coisa, fizemos para o colchão, agarrar num pau com uma bifurcação, varrê-los para um monte, apanhá-los com o casaco, transportá-los e deitá-los aqui em cima. Desta vez não precisamos ser tão cuidadosos como fomos para o colchão. Enquanto para o colchão convinha, à medida que os íamos pondo em cima do casaco, ver se eles tinham lá no meio troncos que nos pudessem espetar nas costas, pá, aqui é um abrigo de tritos, a cobertura é de tritos, assim mesmo, folhas, pequenos ramos, tudo o que tiver, pá, desde não sejam troncos destes, obviamente, mas tudo o que seja de tritos é apanhar sem grande escolha, transportar para aqui e despejar. Qual é a quantidade que nós queremos? Para que isto seja, em primeiro lugar, impermeável no caso de chover, e em segundo lugar, para que seja realmente isolante e nos mantenha quentes, mesmo em temperaturas perto de 0 ou abaixo de 0, 0, menos 5, menos 1, como teve ontem à noite, temos de ter uma cobertura, uma espessura, para aí, pá, uma coisa assim, uns 50 ou 60 centímetros. Obviamente, isso vai também ser ditado pelo resto de luz solar que vocês têm. Vocês vão recolher detritos até conseguirem ver alguma coisa e até conseguirem fazer o trabalho. Quando deixarem de ver completamente, é enfiarem dentro do abrigo e por isso têm que ter atenção a isso, mas idealmente, segundo os manuais, 60 a 70 centímetros, até deveria ser uma coisa assim. Porque as folhas e os detritos que nós vamos colocar na cobertura vão funcionar tal e qual como a nossa roupa. Porquê é que nós nos vestimos em camadas? Porque é que no inverno, para além de nos vestirmos em várias camadas, elas não devem ser muito justas ao corpo e devem assentar naturalmente? Para criar, precisamente, dead airspace, que em inglês é normalmente como se diz dead airspace, traduzindo para português não tem assim tradução literal, mas podemos traduzir como espaço morto, espaço de ar, bolsas de ar que ficam entre as várias camadas. O ar que fica aprisionado entre as várias camadas, esse espaço morto, por assim dizer, é isso que vai isolar o vosso corpo, é isso que vai manter a vossa temperatura, porque a vossa temperatura, ao dissipar-se do corpo, vai se manter ali naquele espaço morto aprisionado e é quase como se fosse bolsas de ar quente à vossa volta. A mesma coisa, da mesma forma vai funcionar a cobertura que nós vamos pôr de detritos. Nós vamos empilhar os detritos à solta, pá, sem os compactar muito, à solta, ir empilhando, e essa boa camada de detritos, ao serem detritos e terem formas irregulares, vão ficar empilhados uns sobre os outros, mas ter espaço morto, bolsas de ar dentro dessa grande camada, e são essas bolsas de ar que vão isolar o abrigo. Um truque que se costuma fazer nestas situações é, em vez de começar já a apanhar detritos aqui que existem bastante à nossa volta, ao pé do abrigo, e começar a empilhar, que é a primeira tentação, o que nós vamos fazer é precisamente ao contrário disto, e vamos afastar aí cerca de uns 50, 60, 70 metros do abrigo, por exemplo, assim, além, ao fundo, ou, por exemplo, além, assim, naquela zona, afastar aí uns 50, 70 metros do abrigo e começar a empilhar detritos como fizemos, varrer os detritos até temos assim uma pilha deles e transportá-los para cá. E vamos fazer isto sempre, sucessivamente, aproximando-nos do abrigo. Portanto, vamos recolhendo detritos inicialmente a 50 metros, por exemplo, depois vamos recolhendo mais para aqui, e depois a 30 ou 40 metros vamos recolhendo. Para quê? Para que os últimos detritos que nós formos recolher, já na fase final, em que estamos já bastante cansados, o abrigo já está quase concluído, mas ainda falta pôr detritos. Portanto, aqueles detritos que vamos colocar já na parte final da construção do abrigo, serem os que estão aqui ao pé do abrigo, e ser só afastar-nos 5 ou 10 metros, escolher, fazer um monte, transportá-los 5 ou 10 metros e colocar
Portanto, apanhar os que estão aqui à volta, já na fase final do abrigo, porque é a fase em que estamos mais cansados e desmotivados. Perceberam a ideia? Portanto, é isto. Temos de lidar com a perda de energia e com a desmotivação com que vamos ficar. E então, vou começar por recolher detritos, afastar-me 50 metros do abrigo. Vamos a isto. Bem carregadinho. E agora é despejar. Posso começar aqui pela zona dos pés. Isto normalmente nós queremos é começar de baixo para cima, ou seja, fazer o efeito das telhas, começar pelas camadas de baixo e depois ir colocando as camadas de cima umas sobre as outras, sobrepostas às camadas de baixo, para fazer precisamente o efeito que eu disse das telhas e as chuvas escorrer e passar das camadas de cima para as de baixo sem se infiltrar, se bem que isto são detritos, por isso é um bocado relativo. Mas isso vai acontecer naturalmente porque, como viram, eu ao chegar aqui e começar a despejar as folhas, elas vão escorrer pela inclinação da estrutura e depositar-se inicialmente aos lados, e à medida que vamos colocando é que elas vão começar a ficar também assentes cá em cima. Portanto, isso vai acontecer naturalmente. Vou também tirar esta. Só aqui, pá, estou a suar. Isso, no clima destes, é terrível. Provavelmente quando acabar isto já vai ser de noite. As últimas camadas já as vou fazer de noite, e isso é outra razão pela qual vocês devem começar a apanhar longe, para depois as últimas apanharem perto, porque se for já lusco-fusco ou mesmo já quase escuro, como breu, e vocês só viram um bocadinho, ou se até tiverem uma lanterna, melhor ainda, mas se não tiverem, dá para, mesmo até ser escuro como breu, ainda dá para ver alguma coisa e apanhar aqui para completar o abrigo o melhor que conseguirem. Ok? Portanto, pá, isto demora o seu tempo, obviamente. Muitas vezes também costumo fazer é, para descansar um bocadinho das viagens de andar para cá e para lá, eu comecei, não se esqueçam lá ao fundo, para descansar um bocadinho das viagens às vezes é depois parar de andar para trás e para a frente e juntar vários montes assim a meio caminho. Neste momento, já, como podem ver, neste momento já me aproximei, já estou aqui nesta zona, o abrigo está atrás aí da câmara, um bocadinho mais atrás, uns 10 metros atrás disso, já estou aqui mais perto. Já juntei aqui um monte, bem grande, vou juntar outro aqui e vou juntando 5 ou 6 ou 7 montes, assim mais ou menos grandes, em redor do abrigo, assim à volta, onde encontro bastantes folhas, e depois paro de juntar e volto outra vez à coisa ao serviço do transporte, de ir agarrar nos montes que já estão juntos, meter ali na camisola ou no casaco e transportá-los 6 ou 7 vezes e assim sucessivamente. Muitas vezes é uma maneira que eu arranjo de fazer as coisas. Okay? Neste momento podem ver, como eu disse, já estou mais perto. Mantenha-se aí.
Vejam este monte bem grande. Neste momento, em cerca de 10 minutos, se calhar nem tanto, já juntei 6 montes. Espero que dê para ver. Bom, já temos o casaco cheio e ainda só tirámos metade das folhas que estão neste monte. Ainda estão para aí mais de metade ali. Temos 6 montes iguais a este. Como vos disse, eu não estou importado que as folhas fiquem já empilhadas em cima, nada disso. Eu até às vezes as puxo para baixo para elas ficarem em primeiro lugar na base e só depois é que vou colocar as camadas cá de cima. Vamos ver? Muitas vezes até faço assim. É um bocado desmotivador ver isto a ficar outra vez descoberto. É. Mas assim é que está bem feito. E é isto que vos vai isolar do frio. Por sinal é bastante grande aqui. Para diminuir aqui a entrada disto e aumentar a espessura do colchão é empurrar estas folhas que colocaram mais aqui no colchão lá mais para trás, para que o colchão fique mais espesso na parte de trás, visto que é uma parte que vocês vão ter dificuldade em aceder. Ok? Podem inclusivamente com cuidado empurrar com os pés. Esta zona aqui já está quase até ao teto, cheia de folhas. E depois no final, esta zona daqui, da frente, vou empilhar com folhas, vou encher com folhas, mandá-las ir para dentro. Depois de acabar a cobertura, arrastar aí para dentro para ficar mesmo como se fosse um saco. Isto no fundo, a configuração disto é como se fosse a de um saco-cama, em que vamos ficar totalmente isolados do chão, uma boa cobertura por cima e o espaço entre nós, as paredes do abrigo e a parte de cima vai ser bem reduzido. Pá, vamos ficar mesmo aqui só com um bocadinho nada de espaço à volta, assim uma coisa mínima para manter o calor ali junto a nós e o calor não se dissipar muito. Eu aqui coloquei mais assim uns troncos só apoiados assim, ligeiramente, para fechar um bocadinho mais esta abertura e poder pôr folhas aqui também. Depois quando puxar as outras folhas para dentro isto vai ficar realmente uma abertura diminuída e é isso que eu quero. Já perdi a conta às viagens que fiz só a transportar folhas. Se fosse uma situação de sobrevivência real e eu estivesse com o sol assim a pique ou a descer e a pôr-se de noite rapidamente, não ia dar tempo para muito mais do que esta grossura, mas já está uma boa grossura aqui. Vejam, o chão acaba aqui, pá, tanto de um lado como do outro já tem assim uma grossura mais ou menos. E agora vou começar a pôr as camadas de cima, provavelmente mais umas 10, 15, pá, uns 10, 15 montes daqueles, e o abrigo vai ficar com uma cobertura minimamente aceitável por cima. E muitas vezes é isto que acontece na situação de sobrevivência. As circunstâncias não são ideais, às vezes podemos começar tarde no dia, já com o dia um bocado avançado. Às vezes só com o dia um bocado avançado é que nos apercebemos da real situação em que nós estamos. Podemos não ter o tempo necessário para construir o abrigo ideal que vem nos manuais. Temos que fazer o que temos que fazer, não é? E então, o que acontece é que por vezes construímos o abrigo suficiente para passarmos a noite um bocado desconfortáveis, mas para conseguirmos passar a noite minimamente e dormirmos alguma coisa. Depois, se no dia seguinte ainda nos mantivermos nessa situação e ela se prolongar por mais 2 ou 3 dias, no dia seguinte vamos retocar o abrigo. Aliás, nas Forças Armadas, na tropa, costuma-se dizer, um abrigo nunca está acabado. O abrigo tem sempre alguma coisa que pode ser melhorada, quando mais não seja uma mariquicezinha ou uma coisinha que nos dê mais conforto. Okay? E muitas vezes é o que acontece, o primeiro abrigo, ou a primeira noite que passamos, o abrigo não está totalmente completo, está o aceitável só para conseguirmos passar a noite, e às vezes é na segunda noite ou no segundo dia que temos que completar o abrigo e torná-lo mais habitável. Okay? Então, vamos lá continuar a apanhar mais folhas e detritos. E então cá estamos outra vez, de volta, no dia seguinte. Foi assim que deixámos o abrigo ontem à noite. Ontem à noite ainda aqui uma chuvada, por acaso. Pá, ainda cheguei a pôr mais
mais uns carregamentos de folhas, depois de desligar a máquina, os carregamentos de folhas ali por cima. Podia ter continuado a apanhar todas estas folhas que ainda temos aqui ao pé, mas pá, não valia a pena, já que ia filmar hoje. Mas se fosse uma situação real, obviamente tinha acabado o abrigo, porque ontem até choveu alguma coisa de jeito e provavelmente o abrigo como está assim não é totalmente impermeável. Ainda precisa de se calhar o dobro das folhas, ou pelo menos o dobro da grossura. O que vamos fazer, lá está, eu já disse, eu sei que é bastante desmotivador, mas com este tempo, e agora começou a chover um bocado, com este tempo, sabendo que tenho que passar a noite e que provavelmente pode chover, o que eu vou fazer é isto. Meter mais para baixo estas folhas para realmente ter uma espessura que eu quero. Pá, não nos podemos enganar a nós próprios, principalmente numa situação de sobrevivência ou de emergência. Mesmo deste lado, pá, só não é arrancar a cobertura, nada disso, só pôr a parte de cima um bocado mais para baixo. Neste momento já retocámos os lados e estamos a começar a pôr diretamente agora em cima. Se repararem, aqui a parte de cima está cá atrás, que aquilo ia a descer, está quase à altura. Esta parte de cima cá ao fundo está quase igual à parte de cima lá à frente. Okay? E a partir deste momento, quando o abrigo está, apesar de ele ser, a estrutura dele ser a descer, está quase assim na horizontal, é a partir deste momento que ele começa a ficar pronto, porque agora as camadas que vamos colocar já são mesmo em cima para fazê-lo ficar uma boa espessura de folhas em cima, repelir a água, porque os lados já estão aceitáveis. E então, aqui temos o abrigo completo. Pelo menos o que eu considero um abrigo aceitável. Obviamente pode ser melhorado, claro que pode ser melhorado, sem sombra de dúvidas. Tal como disse, isto é o que eu considero, pá, assim, o aceitável para passar uma noite num clima em que ainda chove. Nestes últimos dias então já não tem nevado, tem chovido, mas continua um frio bastante acentuado. A propósito disso, vamos ali checar o termómetro e ver quanto é que está. Meus amigos, só para terem uma ideia, o sensor exterior marca, como estão ali a ver, menos 0,9, ou seja, está à volta de 1 grau negativo. O sensor exterior obviamente é muito mais acertado do que o interior. Este é o sensor exterior. E o sensor interior, vê, estava 2.2, agora está 2.1, tem vindo também a baixar. Há de eventualmente como é que eu ia dizer, equilibrar com o sensor exterior. Claro que o sensor exterior está exposto, é muito mais rápido a baixar a temperatura. Está 1 grau negativo, é de dia, por isso provavelmente à noite se calhar ronda os 5 negativos. E então, para um clima destes, inverno, porra, até em Portugal, no inverno, lá no norte, faz temperaturas destas. Neste momento, o abrigo tem à volta de 50 a 60 cm de espessura e é à volta disso, à volta de 60 cm que eu considero o aceitável. Lembram-se onde estava aquele Y, aliás, os dois Y cá atrás, de apoio, para levantar um bocadinho a barra principal? Cá estão eles. Cá atrás, a cobertura de detritos vem, aliás, ainda passa um bocadinho esses dois Y, e se bem se lembram, aí não é a parte de trás do abrigo. O abrigo acabava antes dos Y, onde eu vou ter os pés, vai ser um bom bocado antes dos Y, talvez por aqui, não sei. Provavelmente aqui necessita assim mais um bocadinho, cá atrás. Vamos aqui passar para a parte da frente.
Vejam-me bem. E tal como disse, isto é o que eu considero assim o aceitável, porque quanto a mim, provavelmente devia ter aí mais uns 10 cm, pelo menos. Talvez assim mais uma coisinha aqui. Em cima está bom, mas se calhar aqui de lado um bocadinho mais, assim uns 10 cm. Lá está, pá, é conforme permite o tempo que nós temos disponível, é ir aperfeiçoando o abrigo. Mas neste momento acho que daria para passar a noite. Eu fiz uma espécie de uma porta improvisada aqui com os ramos entrelaçados. Um dia qualquer faço um vídeo sobre isso. É essencial para mantermos o nosso calor lá dentro. Esta porta até ficou relativamente grande para o que eu queria. A porta em si, não esta porta que eu fiz, mas a entrada, quero dizer, em si, ficou um bocado grande. Devia ter ficado ligeiramente mais reduzida. Já está. Cuidado. Isto são uma série de ramos entrelaçados com folhas aqui no meio. Eu agarrei num bocadinho de fio que tinha no bolso, e isto podem fazer com o atacador do sapato, e passei aqui à volta, amarrei um bocadinho, se bem que isto já estava minimamente entrelaçado. Bom, está na altura de ser eu a testar o abrigo, pelo menos a nível de temperatura, se chover melhor ainda. O que eu vou fazer é entrar aqui para dentro, estar aqui durante pelo menos umas 2 horas, vou pôr um termómetro igual àquele lá dentro, e de vez em quando a minha namorada vai filmar a temperatura que está cá fora e depois vai filmar a temperatura que está lá dentro para verem a diferença em termos de temperatura que este abrigo nos permite. Outro pormenor, aqui à frente este bocado ficou demasiado saliente para fora. Isto é uma ponta da trave principal. Obviamente, se chover muito, a chuva pode bater aqui e escorrer e cair, mas a princípio pode escorrer por aqui, e a princípio quando chegar aqui à zona dos Y que estão a apoiar a trave, vai pingar aqui. Provavelmente não entra para dentro do abrigo, provavelmente pinga à porta, mas o ideal era não ter nada disto. Portanto, mais um aviso para vocês, e também para mim, isto aprende-se com os erros, mas provavelmente era uma coisa que eu teria mais cuidado da próxima vez. Não devia ter deixado tanto para fora, provavelmente devia ter deixado só assim um bocadinho, mas se tiverem nem que seja um canivetezinho com vocês que tenham uma serra, podem resolver facilmente esse problema. Se bem que, se tiverem atenção a construir as coisas, tal como eu disse no início, não é preciso qualquer tipo de ferramentas para construir este abrigo, e vocês viram que não. Este é talvez dos abrigos mais simples e mais eficazes a construir numa situação de emergência. Um abrigo individual. E cá temos. Trave está para aí aqui, mais ou menos. Portanto, o abrigo é para aí daqui. Se eu puser o cotovelo aqui onde está a trave, isto é o antebraço, não é? Às vezes esqueço. Com o antebraço esticado e a mão esticada, veem que a cobertura ainda passa talvez uns bons 10 cm acima disto. Estão a ver? Portanto, tem isto de cobertura. Isto são para aí à vontade, uns 50 e tal centímetros, 55, se não for perto de 60. Em pés, são 2 pés, que é o aceitável para conseguir repelir uma boa quantidade de chuva e manter a nossa temperatura corporal. Aqui de lado está para aí talvez à volta de uns 50 cm. Lá está, devia estar para aí mais uns 10 cm, devia estar assim, se calhar. Está assim uma boa camada. Provavelmente devia estar assim mais um bocadinho. É uma questão de aperfeiçoar, lá está. Se vocês repararem, cá dentro eu fui enfiando também folhas para o colchão lá para dentro, para diminuir a distância, em primeiro lugar para aumentar o meu isolamento em relação ao chão, e depois para diminuir a distância quando eu me deitar, que eu vai ter da minha barriga e do meu corpo até ao teto do abrigo, e também dos lados, que eu enfiei folhas para os lados. E isto é o ideal, diminuir também a entrada. Tenho aqui mais 2 montes para além da porta, e eu quando entrar vou fechar os montes para mim
cá para dentro e a porta ao mesmo tempo à medida que entro e fechar-me todo lá dentro. Basicamente é, como eu disse, entrar como se fosse quase a rastejar. E o que vai acontecer agora é que eu vou puxar todos estes estritos para dentro e fechar-me cá dentro com a porta.